Essa menina não é mais problema nosso, disse o casal rico, se referindo a uma menina de apenas 6 anos de idade. O lar parecia perfeito. Casa com piscina no bairro nobre de Vitória, carro na garagem, brinquedos importados no quarto. E um casal que sorria para as fotos da adoção como se fosse uma obra de caridade. Mariana, com apenas 6 anos, segurava o urso que ganhou da assistente social, sem saber que aquele abraço seria o último calor verdadeiro que sentiria por muito tempo. A família Figueiredo, André e Roberta, parecia ter tudo, menos paciência. Quando começaram a notar que a menina tinha dificuldades para se adaptar, crises de choro e pesadelos à noite, a máscara caiu. 3 meses depois, Mariana ouviu do corredor da sala, escondida atrás da parede, a frase que nunca esqueceria: "Essa menina não é mais problema nosso." E no mesmo dia, foi deixada num abrigo sem sequer ganhar um último olhar. Mas o mundo dá voltas. E 15 anos depois, era ela quem estava diante deles, com o poder de decidir se dormiriam debaixo de um teto ou sob a chuva. O abrigo em que Mariana foi deixada ficava no bairro Consolação, em Vitória, mas poderia muito bem estar no meio do nada. A estrutura era velha, mofada, com camas de ferro e lençóis manchados. A coordenadora disse com um sorriso forçado: "Você vai ficar bem aqui, tá, meu amor?" Mas Mariana sabia, mesmo com apenas 6 anos, que não ia ficar bem coisa nenhuma. Nos primeiros dias, não falou com ninguém. Só andava abraçada ao urso que ganhou no dia da adoção, agora com um dos braços costurados com barbante. A única coisa que ela sabia com certeza era que ninguém viria buscá-la. E isso doía mais do que o frio da madrugada. As outras crianças também tinham histórias partidas, mas Mariana parecia carregar uma tristeza diferente. Não chorava alto, não fazia birra. Apenas se encolhia nos cantos, desenhava no verso de papéis rasgados e, às vezes, à noite, falava sozinha com o ursinho. "Será que a culpa foi minha?" Essa frase, repetida por semanas, virou um sussurro constante que a acompanhava como sombra. Uma das cuidadoras, Dona Yolanda, notou o comportamento dela e tentou se aproximar, oferecendo um caderno. Mariana pegou o presente com as 2 mãos e, naquele dia, desenhou o casal Figueiredo pela primeira vez, com os rostos riscados. Os anos passaram e Mariana foi crescendo. As adoções iam e vinham, sempre com bebês ou crianças pequenas. Ela já tinha 9, depois 10, depois 12. E a cada ano que passava, a esperança de encontrar uma família evaporava aos poucos. As outras meninas começaram a chamá-la de "a que foi devolvida". Mariana não brigava, não respondia, só escrevia. Preenchia cadernos inteiros com desenhos, frases e até cartas para pessoas que ela nunca enviaria. Em uma delas escreveu: "Quando eu crescer, ninguém vai me devolver. Eu vou devolver o mundo." Foi numa tarde abafada que uma ONG visitou o abrigo para oferecer oficinas educativas. Mariana foi a única da turma que se inscreveu para a oficina de direito. Ela não sabia exatamente o que era, só ouviu dizer que tinha a ver com justiça. E justiça era a única palavra que fazia sentido para ela. Aos 14 anos, começou a aprender sobre leis, direitos da criança e o funcionamento do sistema de adoção. Quanto mais estudava, mais entendia o que tinham feito com ela. A raiva, que sempre foi muda, agora ganhava nome, ganhava cor, ganhava direção. Com 16 anos, Mariana já era conhecida na ONG como a garota dos olhos de fogo. Tinha uma inteligência afiada, uma memória impressionante e uma calma assustadora diante de discussões difíceis. Quando fez 18, deixou o abrigo com uma bolsa conquistada por mérito num cursinho popular. Foi morar num quarto de república em Cariacica, vendendo doces na rua para completar a renda.
E mesmo quando o corpo doía de tanto andar, ou quando era ignorada por clientes e olhada com desconfiança pela polícia, ela nunca deixou de estudar. Porque agora ela sabia, era através do conhecimento que ela ia ferir o mundo de volta, mas com justiça e não com vingança. 4 anos depois, Mariana se formou em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ninguém da família Figueiredo foi até lá. Eles sequer sabiam, mas naquele palco, segurando o diploma com as mãos trêmulas, Mariana olhou para o teto do auditório e disse baixinho: "Agora eu sou o problema seu." E sorriu, não por orgulho, mas por alívio, porque enfim ela tinha nome, voz e caminho. Só não sabia que, em breve, a vida colocaria André e Roberta de volta em seu caminho. Mas dessa vez, de joelhos. André Figueiredo, ex-executivo de uma multinacional do setor imobiliário, foi preso preventivamente sob acusação de fraude em contratos públicos e lavagem de dinheiro. A notícia correu como fogo em rede social. Casal milionário de Vitória envolvido em escândalo bilionário. As fotos mostravam André sendo conduzido algemado e Roberta escondendo o rosto com uma echarpe cara, mas incapaz de esconder o terror nos olhos. O império deles, construído com aparência impecável, começava a desabar em praça pública. Em questão de semanas, todos os bens foram bloqueados, contas congeladas, carros confiscados. A mansão no bairro Ilha do Boi foi lacrada pela justiça. Roberta, sozinha e sem para onde ir, foi acolhida provisoriamente por uma prima distante. O nome Figueiredo, que antes era sinônimo de status, agora vinha cercado de desconfiança e vergonha. Pela primeira vez na vida, Roberta entrou na fila de um hospital público. Pela primeira vez, pegou o ônibus lotado. Pela primeira vez, foi tratada como ninguém. Enquanto isso, Mariana construía um nome firme em projetos de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Aos 25 anos, já era referência no Estado. Foi nomeada como uma das responsáveis jurídicas por um novo programa emergencial da Defensoria Pública, voltado à triagem de famílias em situação de rua. O programa tinha um diferencial. Em casos mais graves, como despejos com menores ou idosos, os defensores tinham poder de encaminhar as famílias para moradias sociais, sob avaliação criteriosa. Numa tarde nublada, Mariana estava organizando as pastas dos atendimentos do dia quando um nome chamou sua atenção. Não era comum ver sobrenomes conhecidos ali, mas lá estava. Roberta Sampaio Figueiredo, 47 anos, situação de despejo. Mariana congelou por um instante. Olhou o nome mais de uma vez. Confirmou a identidade. O rosto veio à mente como uma pancada. E então, ela fechou a pasta, respirou fundo e disse à assistente: "Chama a próxima da lista. Eu mesma vou atender." Roberta entrou na pequena sala acompanhada de um rapaz que parecia ser o novo advogado designado pela defensoria. Estava abatida, com roupas simples, os olhos fundos e a postura curvada, como alguém que carregava o peso de todas as decisões erradas que já tomou. Mariana, de jaleco social e olhar firme, não demonstrou nenhuma surpresa. Apenas indicou a cadeira com a mesma educação com que já havia atendido dezenas de pessoas antes. Mas por dentro, o coração batia como um tambor abafado. Roberta se sentou, ajeitou a bolsa no colo e, ao levantar os olhos, arregalou-os como se tivesse visto um fantasma. Demorou alguns segundos para dizer qualquer coisa. "Você é você, não é?" Mariana manteve a calma. "Sou doutora Mariana dos Santos, defensora pública. Em que posso te ajudar?" A mulher à sua frente não respondeu de imediato. Apenas baixou os olhos, visivelmente desconcertada. Aquela menina que um dia foi devolvida como quem descarta uma boneca quebrada, agora era a única que podia impedir que ela fosse parar na rua. O advogado tentou intervir, explicando a situação.
Roberta havia sido notificada de despejo da residência onde estava abrigada, por não conseguir pagar nem as contas básicas. Havia risco real de que ficasse sem teto nos próximos dias. Mariana ouvia em silêncio. Analisava os papéis, mas também observava os gestos. As mãos trêmulas, a voz embargada, a vergonha. E então perguntou com voz baixa, mas firme: "A senhora já morou em outro endereço anteriormente, registrado em seu nome?" Roberta respondeu hesitante: "Sim, uma casa na Ilha do Boi, mas não é mais nossa." Mariana fez uma anotação e, com um leve levantar de sobrancelha, soltou: "Entendi. E durante esse período, a senhora já acolheu alguma criança em sua casa?" O silêncio foi instantâneo. Roberta fechou os olhos por um segundo, engoliu seco e respondeu com um fio de voz: "Sim, uma menina, há muitos anos, mas ela não se adaptou." Mariana então fechou a pasta com calma, levantou os olhos e cravou: "Não foi ela quem não se adaptou, foi a senhora quem não teve coragem de ficar." O advogado se ajeitou na cadeira, sem entender. Roberta ficou sem chão. O passado, que ela passou anos tentando enterrar, agora estava sentado do outro lado da mesa e tinha nome, diploma e o poder de decidir seu destino. O silêncio naquela sala parecia durar uma eternidade. Mariana mantinha o olhar firme, mas por dentro o coração latejava. Por anos ela imaginou esse momento. Sonhou com palavras afiadas, com frases que cortariam como faca, com um discurso de vingança calculado. Mas agora que estava ali, com Roberta encolhida à sua frente, ela não sentia ódio. Sentia algo pior, um vazio estranho. E a dúvida se estava realmente livre daquilo tudo. "Você lembra do que me disse?" Mariana perguntou, num tom calmo demais. Roberta demorou a responder. "Não, exatamente. Eu lembro, palavra por palavra. Você disse: 'Essa menina não é mais problema nosso', como se eu fosse um móvel fora do lugar, como se eu não sentisse." Roberta abaixou os olhos, mordeu o lábio. "Eu era imatura, fraca, não soube lidar." "Não, você era adulta e eu era uma criança, e você me devolveu." O advogado tentou interromper. "Com licença, doutora, entendo que há um histórico, mas..." Mariana o cortou com um gesto suave da mão. "Está tudo bem, doutor. Eu só precisava ouvir isso." Ela fechou a pasta devagar, respirou fundo e disse: "O programa social que represento tem critérios técnicos, e apesar do histórico, a senhora preenche os requisitos para ser encaminhada à triagem habitacional." Roberta levantou os olhos, surpresa. "Você vai me ajudar?" "Não, eu vou cumprir meu dever. É diferente." Roberta segurou as lágrimas, mas uma escorreu mesmo assim. Mariana a observou com os olhos de quem já chorou muito mais, e sem ninguém por perto para enxugar. Ela sabia que ali estava provando a si mesma que tinha vencido. Mas havia um peso novo chegando. O que fazer com esse poder? Ser justa não significava ser cega, e por mais que quisesse apenas seguir em frente, ela sabia que a ferida que Roberta deixou só se fecharia por completo se ela tomasse uma decisão que não fosse motivada pelo que sentia, mas pelo que acreditava. Nos dias seguintes, Mariana acompanhou de perto o processo. Roberta foi aceita no programa habitacional emergencial, com uma vaga em uma casa compartilhada. Nada parecido com a mansão em que vivia, claro, mas era digna, tinha teto, água, espaço e segurança. Mariana poderia ter recusado, poderia ter usado a burocracia como escudo, mas não. Ela escolheu olhar além, e foi essa decisão que a fez de fato livre, porque não era sobre dar o troco, era sobre não carregar mais nada que não fosse dela. Pouco tempo depois, Mariana recebeu um e-mail inesperado. Era de André Figueiredo, agora aguardando julgamento em liberdade provisória, mas sob vigilância. O conteúdo da mensagem era curto, direto, sem rodeios.
Fui informado do que você fez por Roberta. Não sei como pedir desculpas e talvez nem mereça, mas obrigado. Ela leu a mensagem, fechou o notebook e ficou em silêncio por alguns minutos. Não respondeu. Não precisava. Alguns capítulos se encerram sem necessidade de continuação. Na semana seguinte, Mariana foi convidada para uma palestra em uma universidade de São Paulo, onde contaria sua trajetória. Durante a apresentação, mostrou fotos do abrigo, do cursinho popular, do primeiro estágio, da formatura. Ao final, um aluno perguntou: "Qual foi a maior vitória da sua vida?" Ela pensou por alguns segundos e respondeu: "Foi não me tornar igual a quem me feriu. Isso para mim é a verdadeira justiça." Enquanto todos a aplaudiam, Mariana sorriu, mas não por vaidade. Era gratidão, por ter atravessado a tempestade e chegado inteira do outro lado. O passado continuava lá, como cicatriz, mas agora cicatriz fechada. E naquele momento, a menina de 6 anos que foi devolvida como um problema, finalmente se tornava a mulher que ninguém mais podia devolver. Meses depois, Mariana voltava do trabalho quando encontrou na calçada em frente à defensoria uma senhora sentada em silêncio, com um envelope nas mãos. Era Roberta. Estava mais magra, o cabelo preso de qualquer jeito, mas o olhar parecia diferente. Mariana pensou em desviar o caminho, mas parou, respirou fundo e se aproximou. "Não vim pedir nada, tá?" Roberta disse, antes mesmo que Mariana abrisse a boca. "Só queria entregar isso." Estendeu o envelope, que continha uma carta escrita à mão e uma foto. Na imagem, Mariana, ainda criança, sentada no jardim da antiga casa, segurando o urso marrom que ganhou no dia da adoção. Ela não lembrava dessa foto, nunca a tinha visto. "Eu guardei isso, mesmo depois de tudo, porque no fundo eu sabia que tinha feito errado. Só não tive coragem de voltar atrás. E agora eu só queria que você soubesse que me arrependo de verdade." Mariana olhou para a imagem por um instante, e depois para aquela mulher, que por tanto tempo foi a figura do abandono, do desprezo, da injustiça. Mas ali, naquela calçada simples de concreto rachado, as duas estavam finalmente no mesmo lugar. E foi nesse momento que Mariana percebeu. Ela não precisava mais carregar nada disso, porque a vida já havia feito o que tinha que fazer. Ela agradeceu, colocou a foto dentro da bolsa e apenas disse: "Se você realmente quer fazer algo por mim, faça por alguém. Adote outra criança, não para se redimir comigo, mas para impedir que ela cresça com o buraco que eu cresci." Roberta assentiu, com os olhos cheios d'água. Mariana se virou e foi embora. Não olhou para trás. Não precisava, porque o passado já não doía como antes. No mês seguinte, Mariana inaugurou, junto a outros colegas da defensoria, um projeto que levava seu nome: Recomeçar, um núcleo de apoio jurídico e psicológico para crianças e adolescentes em situação de abandono institucional. Era sua forma de devolver tudo o que recebeu do jeito certo. Em uma entrevista à TV local, perguntaram a ela: "Doutora Mariana, se a senhora pudesse dizer algo para aquela criança de 6 anos que foi deixada no abrigo, o que diria?" Ela pensou, sorriu com os olhos e respondeu: "Eu diria, espera mais um pouco, vai doer, vai parecer que ninguém te quer, mas um dia você vai se tornar tudo o que disseram que você nunca seria. E você, se tivesse o poder de decidir o destino de quem te feriu, você faria justiça ou vingança? Você conseguiria perdoar ou deixaria para a vida cobrar?"